Este não é um problema de homens jovens. Este é um problema de classe. Privilégio masculino. Masculinidade tóxica. E esmague o patriarcado. Milhares de slogans idiotas moldaram nosso debate sobre o respectivo destino de homens e mulheres na última década ou mais. Mas na semana passada, a narrativa acordada de que essencialmente nada mudou desde que Vitória estava no trono, de que as mulheres continuam tão sufocadas e marginalizadas como sempre, enquanto os homens continuam a dominá-las, começou a colidir com a realidade. Enquanto todos nós discutíamos sobre adolescência e Andrew Tate, um relatório compilado pelo Centro de Justiça Social, a CSJ, silenciosamente destruiu a ortodoxia predominante. Lost Boys, em State of the Nation deixa brutalmente claro que muitos jovens britânicos têm muito pouco privilégio para verificar. Os homens ficam atrás das mulheres em todos os estágios da educação, da creche à universidade, ensino superior, as mulheres agora superam os homens em 3-2. Aquela disparidade salarial de gênero da qual você tanto ouviu falar, agora foi revertida entre os jovens, com as mulheres ganhando mais que os homens. Os homens jovens também têm muito mais probabilidade de estar desempregados. Para aqueles que têm prestado atenção, nada disso será uma surpresa. Mais raramente foi explicado em detalhes tão compendiosos, nítidos e irrefutáveis. Claro, uma grande parte do quadro aqui são os avanços históricos feitos pelas mulheres na educação e na força de trabalho. Se, como as feministas vítimas tantas vezes nos disseram, as mulheres jovens ainda têm o baralho tão impiedosamente contra elas, as mulheres jovens certamente não receberam o memorando. Mas essas lacunas emergentes não são apenas sobre erros históricos sendo corrigidos, um novo equilíbrio sendo alcançado. A julgar pelo relatório, essa mudança tem pelo menos tanto a ver com os homens caindo para trás quanto com as mulheres avançando. Desde a pandemia, por um lado, o número de homens de 16 a 24 anos que não estão na educação, emprego ou treinamento aumentou em 40%, em comparação com 7% para as mulheres. As classes tagarelas há muito lutam para computar tais fatos. Isso perturba a hierarquia da vitimização. Isso contraria a noção de que os homens são apenas os opressores, os beneficiários do sexismo estrutural. Falar sobre os desafios enfrentados por homens e meninos jovens frequentemente fará com que você seja difamado como antimulheres, ou algum ativista chorão dos direitos dos homens, desesperado para insistir que os homens são as verdadeiras vítimas, frustrados pelas meninas. Avoquenes, ao que parece, é um jogo de soma zero. Você não poderia se importar com, digamos, as barreiras para regressar na força de trabalho que as mulheres enfrentam depois de terem filhos e as barreiras que muitos homens jovens enfrentam para encontrar um emprego remunerado. Isso sempre me pareceu bizarro. Até porque muitas das lutas que muitos jovens enfrentam hoje têm pouco a ver com seu sexo e tudo a ver com sua classe social. De fato, quando falamos sobre os problemas que confrontam homens e meninos, geralmente estamos falando sobre homens e meninos da classe trabalhadora. Assim como é ridículo fingir que mulheres em salas de diretoria e mulheres em call centers compartilham desafios e interesses idênticos, também é ridículo sugerir que as perspectivas de um rapaz desempregado de 21 anos, que ainda não saiu de sua sala de estar do conselho, estão intimamente conectadas com as de um Russell Group ou Ora Henry, se esforçando em inscrições para programas de pós-graduação. Enquanto as mulheres jovens estão ultrapassando os homens jovens, mesmo entre os graduados universitários, os chamados meninos perdidos são realmente encontrados entre os pobres e a classe trabalhadora. Nas últimas décadas, mudanças radicais na sociedade e na economia corroeram muitas das velhas certezas nas quais os homens da classe trabalhadora confiavam. A manufatura, a agricultura e a construção, indústrias que costumavam fornecer empregos seguros e bem pagos para os homens jovens que não estavam destinados ou não tinham condições de ir para a universidade, murcharam. Em 1970, observa o CSJ, esses setores coletivamente representavam mais de 40% do PIB do Reino Unido. Em 2023, esse número era de apenas 16%. A ausência paterna também explodiu entre os grupos de renda mais baixa. Uma das desigualdades mais gritantes na Grã-Bretanha, observa Fraser Nelson, é a distribuição desigual de pais, é 95% para os que estão no topo, 60% para os que estão na base. E embora isso possa ser trágico para meninos e meninas, é particularmente perigoso para meninos que crescem em bairros onde problemas não são difíceis de surgir. De fato, 3/4 das crianças sob custódia relatam ter um pai ausente. Assim como a classe explica muitos desses problemas, também explica a cegueira para eles. Enquanto a mídia e a política se tornaram mais superficialmente diversas nos últimos anos, a representação da classe trabalhadora, se é que devemos usar a palavra com R, na verdade foi na outra direção.
E assim, aqueles encarregados de discutir e abordar as questões que confrontam as pessoas da classe trabalhadora estão mais distantes delas do que em décadas passadas, quando um partido trabalhista menos completamente burguês trouxe trabalhadores manuais para o parlamento e jornais locais, há muito desaparecidos, ofereciam um ofício para crianças brilhantes que não tinham as conexões e a educação cara que agora se tornaram quase obrigatórias no mundo da mídia. Essa crise entre homens e meninos, então, é outro sintoma da negligência das classes trabalhadoras. Da indiferença à decadência das comunidades operárias e das indústrias que antes as sustentavam. Da captura total de quase todas as instituições, mesmo aquelas explicitamente fundadas para representar os interesses dos trabalhadores. Eu estou olhando para você, trabalhista, pelas classes médias metropolitanas. À medida que a política de classe deu lugar à política de identidade, as vidas de homens comuns e mulheres tornaram-se cada vez mais inescrutáveis para aqueles em posições de poder e influência. Há uma lição nisso, talvez, para os poucos que podem ser atraídos pela imagem espelhada da vitimização da manosfera. O identitarismo, seja da variedade de esquerda ou de direita, é para sempre um beco sem saída. Tom Slater é editor do Speak. Siga-o no X em @Tom_Slater. O link para este artigo está na descrição do vídeo.